Apesar de ter uma regulação muito forte, lá só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social. Comparando a legislação brasileira com a realidade chinesa, com a legislação chinesa, que é uma ditadura, meu Deus do céu! Por que o interesse em regular as mídias sociais? Porque chega a verdade até o povo. E não adianta, porque eu só posso crer que esse povo da extrema esquerda é doente. Eles acreditam na própria mentira e passam com propriedade. E hoje em dia, eu acredito, que esteja sobre a mesa do Trump a sanção do Alexandre de Moraes, a ordem executiva para sancioná-lo. Eu realmente estou vendo que cada vez mais o STF não, porque não são todos, o Alexandre de Moraes e a sua equipe vai se desesperar. Que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular as empresas de aplicativos. A segunda-feira já começou bem quente com as atitudes desesperadas do regime Supremo PT. A Biscate, primeira-dama da República do Bananil, foi à TV se autoproclamando como uma mulher inteligente. Inteligente não, esperta. A Janja foi numa entrevista de um grupo de mídia para reforçar o pedido de censura nas redes sociais. Não tem algo mais bizarro e contraditório do que uma imprensa entrevistando num clima amistoso uma pessoa irrelevante que pediu censura. Meu nome é Jander Pires, sou jornalista de direita. Inscreva-se no nosso canal para você receber sempre o nosso conteúdo. Agora vamos assistir esse absurdo da cuidadora de idoso corrupto. E o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte, lá só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços, sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. O ex-vereador e comentarista político Fernando Holliday traduziu com louvor o pensamento óbvio sobre a fala dessa mulher que ocupa o posto de primeira-dama e torra o nosso dinheiro. Assista. Você fica até sem palavras. Por onde começar, né? Por onde começar, Holliday? Cara, eu tinha lido a notícia, mas eu não tinha visto o vídeo. Quando você vê o vídeo, você fica assim, horrorizado com um negócio desse, porque é impressionante. Ela está comparando a legislação do Brasil, e aqui não é mais a direita falar que a extrema-direita, a teoria da conspiração, não, é ela própria, a Janja, comparando a legislação brasileira com a realidade chinesa, com a legislação chinesa, que é uma ditadura, meu Deus do céu. O que essa mulher tem na cabeça? E ainda se diz uma socióloga. Janja, nós não devemos falar sobre aplicar a legislação chinesa no Brasil, porque a nossa Constituição ainda diz, apesar de tudo que acontece no nosso país, ainda diz que nós somos uma democracia, sua anta! Não é comparável porque se trata de uma ditadura. O controle lá é rígido porque as pessoas não podem falar o que querem. Esta é a definição de uma ditadura. Não é possível que uma pessoa fale isso num órgão de imprensa e não seja questionada duramente sobre. Que não é qualquer pessoa. Não é uma cidadã comum falando uma barbaridade. É a primeira-dama do Brasil falando isso num dos maiores canais de comunicação do país. Que deveria, inclusive, ter como honra própria a Folha de São Paulo defender a liberdade de imprensa. É inadmissível que a primeira-dama diga em um jornal de altíssima circulação que pretende aplicar regras de uma ditadura comunista em um Estado que ainda se diz republicano e democrático. Pelo amor de Deus, é de uma ignorância ou de uma hipocrisia, depende do ponto de vista, que chega a chocar. E aí sim nós temos uma denúncia gravíssima do que vem acontecendo no nosso país. Se alguém tinha dúvida de que estávamos avançando para uma ditadura, olhando essa entrevista não tem como mais ter dúvida. E o pior de tudo isso, nós fomos impedidos de dizer isso nas eleições de 2022.
Bolsonaro tentou avisar de todas as formas. Eles têm apreço pelo que acontece na Venezuela. Eles têm apreço pelo que acontece na Nicarágua. Não vamos colocar de novo essas pessoas no poder. E lá estava a Justiça Eleitoral com todas as suas armas dispostas a nos impedir de avisar. E os fatos estão aí. Esse é o curioso caso do qual o acompanhante do Lula exige o direito de poder falar na frente do seu idoso nas reuniões de chefe de Estado, mas quer regular que os outros pode ou não pode expressar nas redes sociais. De verdade, o socialismo é um absurdo, chega ao bizarro, parece um problema mental e quem reforça a minha tese é nada mais e nada menos do que a nossa primeira-dama Michele Bolsonaro. Confira. Por que o interesse em regular as mídias sociais? Porque chega a verdade até o povo. Porque chega a verdade. E nós precisamos nos fortalecer nisso. Nós precisamos nos posicionar. Porque a verdade, ela sempre vai prevalecer. Ela sempre vai fluir. Por um ano eu fui acusada de ter furtado 261 móveis do Alvorada. Como que eu levei 261 móveis do Alvorada? Mas isso tudo vocês veem que é mentira. É uma articulação para poder usar o dinheiro público sem licitação. Para poder viver do jeito que eles gostam, porque eles são capitalistas travestidos de socialistas. Eles amam o que o capitalismo pode oferecer, e eu falo para vocês porque eu morei lá dentro. O povo gosta do que é bom. Pobreza, escravidão para o povo simples, mas para eles o melhor. As marcas, o descaso com o dinheiro público. A cama estava no depósito de número 5, e quando a dona primeira-dama começou a me acusar, eu fiz uma sequência de stories falando aonde estavam os móveis. Subiram 261 móveis e nada aconteceu. Cadê o funcionário preso? Cadê o funcionário exigindo um direito de resposta? Não exigiu porque tudo estava lá. Só que a minha reputação foi assassinada por um ano. E não adianta, porque eu só posso crer que esse povo da extrema esquerda é doente. Eles são doentes. Eles acreditam na própria mentira e passam com propriedade. Porque nós sabemos que é assim, promessas fantasiosas, e eles acreditam, o Brasil está afundando, mas para eles o Brasil está subindo. Só que Bolsonaro provou para o Brasil que se fechar a torneira da corrupção sobra dinheiro sim para fazer, porque nós fizemos muito. Eu falo para vocês, quantas coisas nós fizemos. Claro que em 4 anos era apenas da faxina, mas eu pude ver, com as minhas mamães raras, com as minhas mamães atípicas, não tinha tratamento de alto custo para as crianças. Uma vez eu perguntei para a ministra Damares, falei, Damares, por que não tem política para essas crianças? Michele, porque em outros governos, esse tema ele era caro. Eu falei, pois a partir de hoje esse tema vai ser caro ao nosso coração e nós vamos trabalhar. E com respeito, a gente conseguiu colocar a medicação de alto custo para AME tipo 1 no SUS. Quem quer faz. Quem quer faz. E se fechar a torneira da corrupção, vai sobrar e você vai conseguir realizar. E ele provou. Ele foi o primeiro presidente da história que deixou 54 bilhões no caixa, passando pelo pior momento da nossa história, que foi a Covid. Nós tivemos os reflexos da guerra, tivemos o problema de Brumadinho, e mesmo assim, ele provou que tem como trabalhar para o povo. Ele foi o presidente que quase me matava do coração quando ele pegava a moto dele e ia para a cidade satélite para abrir a geladeira do povo para ver se o povo estava passando dificuldade. Cadê o representante do socialismo? Cadê o representante do socialismo? Ele e a sua esposa, eles só são socialistas até se esbarrar com uma Hermès, até se esbarrar com uma bolsa, um sapato de grife. Essa é a verdade. Eu posso usar grife porque eu não sou contra a economia liberal. Eu não sou contra o agro, eu não sou contra o empreendedor, eu não sou contra os empresários, que graças a eles estão ajudando o nosso Rio Grande do Sul. É um discurso hipócrita. Chega. Acho que o povo já cansou. Acho que o povo já está vendo o que é a verdade, o que é a mentira, o justo, o ímpio, porque a palavra de Deus fala. Quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o ímpio governa, o povo geme. Triste realidade. Como é bom poder ouvir um comentário lúcido de uma pessoa que tem, acima de tudo, a verdade nas suas ações e no seu discurso, sem contar o poder de retórica para prender a atenção de quem a escuta. Muito ao contrário de certas biscates que mal sabem expressar o português corretamente. E olha que é esse tipo de gente que quer controlar a maioria. Bateu o desespero no covil do Supremo. Uma vez que eles sentem as sanções americanas se aproximando do marginal e abusador do Supremo, eles começaram a contra-atacar com medidas desesperadas. A tabelinha do aparelhado PGR e STF decidiu investigar e ameaçar o deputado federal Eduardo Bolsonaro com a conversa fiada de traição à pátria. Esses malandros só podem estar de brincadeira, mas mais uma vez o tiro vai sair pela culatra. Olha o que Eduardo Bolsonaro falou. Aquilo tinha que ser construído.
né? Ó, o MJ tem que dar ok, o ministro da Defesa tem que dar ok, o GSI tem que dar ok, para depois ir para a mesa do presidente. E hoje em dia, eu acredito, né, que esteja sobre a mesa do Trump a sanção do Alexandre de Moraes, a ordem executiva para sancioná-lo. Então eu vejo que há muito pouco espaço, para não dizer quase nenhum, ainda mais depois do dia de hoje, onde eu ainda tenho que postar o vídeo em inglês que eu fiz e vou mandar para todas as autoridades americanas que eu conheço, dando conta de que o Procurador-Geral da República agora acaba de mudar de versão e dizer que eu mereço ser investigado, né, que eu mereço talvez ser punido, condenado a mais de 12 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu realmente estou vendo que cada vez mais o STF não, né, porque não são todos, o Alexandre de Moraes e a sua equipe vai se desesperar. E agora, eu acho que, com a clareza de que esse momento se aproxima, os policiais federais que, porventura, venham a cumprir os mandados do Alexandre de Moraes ou do Paulo Gonet para achacar, para extorquir, para extorsionar Jair Bolsonaro ou qualquer outro tipo de pessoa, vocês saibam que vocês também vão entrar na mira aqui dos norte-americanos. Pois é, meus queridos, a chapa está esquentando, os criminosos do Brasil estão sentindo o bafo do leão no seu cangote, tanto que em mais uma atitude desesperada com uma canetada, eles estão preparando mais um golpe contra a liberdade de expressão. A AGU, que é mais uma empresa aparelhada pelo sistema, solicitou que o STF, que é a matriz do sistema, assine a ordem de regulação das redes sociais, o que certamente poderá fazer as empresas de redes sociais saírem do Brasil com tamanha arbitrariedade e falta de segurança jurídica no Brasil. Agora eu vou te pedir desculpas por ter de reproduzir o Beelzebub da República na sua tela, deixando claro qual é o seu projeto de governo. Assista. Acho que chegou a hora da gente assumir a responsabilidade de não permitir que a mentira, que a canalice, que a fake news, sabe, ganhe espaço e que a verdade seja soterrada nesse país. É preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, sabe, nesse país. Não é possível que tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. Então é isso, meus queridos. Graças à internet sabemos das reais intenções e maldades do consórcio STF-PT. Se não fosse a internet, não saberíamos que o desgoverno Lula planejava tarifar o Pix, o aumento do IOF e o pior de todos, o escândalo da fraude do INSS, que foi o roubo dos nossos velhinhos. Já que eles são minoria e não tem como bater de frente nas redes sociais com a direita, que de fato e direito é a maioria no Brasil, eles estão querendo agir na base da força para impedir que eu traga esse vídeo e essas notícias para vocês e te obrigue a ter de assistir a Rede Globo e outras gargantas de aluguel que são bancadas com o nosso suado dinheiro público e tentam te enganar o tempo todo. Se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa o seu like, comente aqui embaixo sobre o que você acha desse total absurdo que está acontecendo no Brasil e comente também aqui embaixo, eu não votei ladrão. Meu nome é Jander Pires, sou jornalista de direita, inscreva no nosso canal para você receber sempre o nosso conteúdo, te deixo um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.